Está começando mais um podcast para falar sobre o live action de Death Note, episódio 6. Aqui é o Matheus Lobo e eu adorei esse episódio. Aqui é Vitor Martins e eu tentei acertar a hora que o bordão do Atari ia sair e falhei. E aqui é o Jesus e foi tudo de acordo com o plano. E também estamos com mais um convidado que é... Aqui é o Victor Porto e palmas para o Kira. Kira, 必ずお前を探し出して始末する。僕が私が正義だ。 Então, pessoal, eu queria começar dizendo que esse episódio ele realmente melhorou bastante a qualidade se for comparado com o episódio anterior. Vocês concordam? Não só a qualidade do episódio, como a interpretação do ator que faz o Raito. Sim, a interpretação dele, nesse episódio foi a melhor. E esse episódio também, até o momento, foi melhor. E, naquele final, a prévia do próximo episódio foi excelente. Foi excelente. Nossa, quando eu vi a prévia, eu falei, caralho, eles adiantaram uns 20 episódios pra esse já, porque o que vai apresentar no próximo live action é tipo o que acontece no episódio 20, sei lá, por aí, do anime. O clímax, né, do próprio anime. Cara. Lá pelo 24, mas levando em consideração que o tempo de episódio é de 40 e poucos minutos, e que o primeiro foi mais de 1 hora, então... não, ok, dá pra encarar. Mas mesmo assim foi muito adiantado. Mas o que me chamou mais a atenção foi o fato de que esse episódio, ele conseguiu superar bastante a qualidade dos outros, porque ele adaptou muito bem as coisas que aconteceram no anime. Que a gente tinha feito, né, umas críticas, algumas positivas, outras negativas, com aquelas coisas de mas o Raito tá muito inteligente, não tá encaixando com o perfil dele que apresentaram no começo do live action... mas as coisas estão acontecendo numa ordem muito louca, e agora parece que tudo se ajeitou. Sim. Tipo, as coisas que a gente achou que foram mal adaptadas nos outros, desse foram, assim, muito bem apresentadas. Várias coisas que, antes de ter a conclusão de uma cena, parecia meio estranho, assim, aquela coisa do pai do Raito pegando ele na cela, a gente falando que porra é essa, e depois a conclusão, então tudo foi meio que bem adaptado, assim. Não só as cenas que a gente pode comparar com o anime, eu gostei, mas também as cenas, sei lá, extras, vamos dizer assim, que são a liberdade de roteiro, que é o fato do Nia tá lá, né, antes do tempo. Sim, foi muito bem colocado, Nia. Mas então, vamos começar aqui pelo começo aqui dos tópicos que a gente separou. O Remo, por exemplo, ele começa já o episódio entregando o Death Note pro Raito, e eu até falei com vocês, né, antes da gente começar a gravar, que eu tinha achado isso muito estranho, porque o Raito já tava com o Death Note. Aí o Jesus me explicou, né? Que não é questão que ele já estava com Death Note, é que foi explicado no live action, pelo menos, que o Raito era como se fosse o esconderijo do Death Note. E quando a Misa, ela abdicou do Death Note dela, o Remo foi lá e pegou o Death Note e ele quis entregar o Death Note para o Raito para ele salvar a Misa, porque senão ele mata ele. Sim. Eu tinha achado que era um furo de roteiro. Porra, mas o Death Note já tava com ele? Que furo de roteiro foi esse? Mas aí depois de ter visto tua explicação, não, estão tendo cuidado aí com o roteiro, beleza. Mas teve umas coisas que realmente pareceram sem sentido, mas que depois foram se encaixando, sabe, no episódio. Por exemplo, você lembra que a gente falou, mas o Kira é muito inteligente no anime, no live action ele não tá tão inteligente, aí do nada ele fica inteligente? Pois é. Naquela hora que ele entra lá no esconderijo do L, ele fala, não, mas será que eu sou o Kira enquanto eu durmo, não sei o quê? Aí o L fala, não, a gente tava filmando você e você não fazia nada quando dormia, não. E você sabe disso. Exatamente, porque no anime, o Raito ele não chega e encara a câmera do ar-condicionado e diz que quer falar com o L. Certo? No anime, ele só fica driblando lá as câmeras e uma hora tiram as câmeras da casa dele, ponto. Aí quando o L fala isso pra ele, ele finge que não sabia. Mas no live action não. Ele já sabia que as porras das câmeras estavam lá e ele confronta o L olhando pra câmera. Ou seja, ele se esqueceu, foi que tinha as câmeras lá e tal, pra falar uma merda dessa? Na verdade, eu acho que ele tava tentando muito pagar um papel de doente mental. Exatamente, que não funcionou, porque o L sabia que ele sabia das câmeras. Mas ele sabia que isso que não ia funcionar. Ele simplesmente deu qualquer desculpa esfarrapada, certo?
pra ele ser preso, pra ele ser interrogado, e ele tava esperando ali aquele momento X e tal pra ele perder as memórias. Eu acho que Até Não, foi só uma não, tudo bem. desculpa. É porque no anime ele dá a mesma desculpa, só que ninguém tem como confrontar, entre aspas. Assim, o pessoal diz, olha, a gente te viu dormir e tal, aí ele fala, ah, eu não sabia que tinha câmeras no meu quarto. Entendeu? Então, ele consegue pagar um de inocente. Porque, como o Vitor disse, praticamente todo episódio você encontra alguma coisa pra aumentar as suspeitas do Raito no live action. Sim. E esse foi mais um. Foi. Mais um pra Com, incluir. porra, com várias coisas que aconteceram ali, meu Deus do céu. Foi Também. foi um momento emburrecendo com o Raito. É, mas aí ele fez isso, né? Porque ele tinha todo aquele plano que ele arquitetou de esconder o Death Note, abdicar e blá blá blá. Só que eu achei interessante porque as coisas foram bem circunstanciais pra esse plano dele dar certo. E é por isso que eu acho que esse episódio fez sentido, assim, eu acho que todo mundo concorda que esse episódio fez mais sentido, porque querendo ou não, o Raito do live action, ele é menos inteligente que a do anime. Então, ele sim teve momentos geniais ali, mas teve a ajuda do acaso, certo? Mas é justamente disso que eu quero falar, porque como eu tinha falado aqui com o Matheus, no anime, aparentemente quando ele tava lá preso, ele contou X dias e abdicou do Death Note. Enquanto nesse, ele tava esperando receber algum tipo de mensagem que confirmasse que o Death Note já tinha sido entregue para um terceiro e tal. E foi quando o carinha lá entrou na cela e falou, Daijobu. Aizawa, pois é. Falou lá, Daijobu, daí ele suspeitou que já O plano tivesse dele já tava em ocorrendo, andamento. já tivesse ocorrendo outras mortes. Ele Mas deu com a assim- língua nos dentes. Mas só assim, Sim. só eu te cortar um pouco. Cara, foi muita ingenuidade do Raito achar que o L ia facilitar a vida dele, né? Sim. Porque o Raito do anime, ele não esperava que o L fosse mas eu dizer. acho que ele estava justamente esperando a burrice de alguma das pessoas que estavam lá. Porque Não, teve, macho, teve, o uma- Raito teve do live uma... action, não. Não, o do live action, porque, tipo, não é a primeira vez que isso acontece. No live action todo, aquele pessoal da investigação, eles sempre fazem alguma merda e dão uma pista para o Raito. É sempre Começa assim. pela aquele carinha lá do... Até que assim, o carinha já ia lá, aquele carinha que é o campeão, né, que eu não tô lembrado do nome dele, campeão da Matsuda. burrice. Isso. Esse mesmo. Ele já ia lá, vamos falar lá pro Raito-kun, blá blá blá. Não fale pra ele não. Pô, o cara é o campeão de cagar o pau. Não, mas assim, como é o nome do cara, Matheus? Desculpa. Qual deles? Matsuda, o Matsuda pronto, ou a Matsuda. Raito? O Matsuda Aizawa. só quer dizer que no começo do live action e do anime, obviamente, também, ele deu aquela, o L não sei o que, tá? Isso bem no começo. Mas esse negócio aí da galera querer, tipo, falar por aí do que tá acontecendo no momento atual do live action, é porque, querendo ou não, todos eles gostam do Raito e conhecem ele desde criança. Pelo menos um deles conhece o Raito desde criança. Mas aí é a modificação do live action. Não, Porque... tudo bem. Não, é exatamente isso que eu até queria tocar nesse ponto, foi bom tu falar, porque o Mogi, que é aquele cara que ficou puto, não, eu conheço ele desde criança e não sei o quê, ele que tá bancando o papel de pai do Raito, praticamente, porque no anime, como o pai do Raito não tem nenhum problema com ele fica meio puto, entendeu? Quando vai acontecendo as coisas, mas ele tem aquela honra de policial e ele aguenta, só que ele fica puto por dentro, ele até diz que vai ficar preso junto com o Raito. Então, quando a Misa e o Raito são capturados pelo L, ele fica também em outra cela, sozinho, porque ele diz que tem que sofrer a mesma coisa que o filho dele. Meu Deus. Entendeu? Então, no anime tem todo aquele negócio do sentimento de pai e tal, de amor pro filho, enquanto no live action não tem. Aí colocaram um dos personagens lá da investigação pra fazer essa figura meio que paterna, entre aspas, né? Pelo menos sentir raiva pelo Raito, porque o pai dele não tá dando nenhum chuyu. Não, eu discordo em parte, assim, do que tu falou, porque eu acho que o pai do Raito, sim, se importa com ele, menos que do anime, por isso que eu falei que eu discordo em parte. Só que ele realmente demonstra pouco, mas... É o seguinte, mas tem outra coisa, é que naquela cena do carro, no final, que ele vai e atira lá no Raito, que é uma bala, uma blank, né? Fechou. Ele fala, olha, mas pra falar a verdade, eu não tava confiando em você, eu Exato. tava preparado aqui e tal. O pai do Raito no anime, ele fala exatamente o oposto. Ele diz que ele só conseguiu fazer aquele plano porque ele tinha 100% de certeza que o Raito não era o Kira.
É porque, Porque no ele anime, sabia que ia dar certo. é porque no anime também o Raito não aumenta a suspeita dele todo episódio, né? Né, não aumenta, tem um relacionamento bom com o pai. Então, por isso que eu disse que teve esse contraste aí, que eles quiseram pelo menos colocar um personagem pra pegar a parte que se importa do pai do Raito, né? Dentro do live action, que no caso seria o Sim. Mogi agora. E o que foi bom nessa parte final também, de, tipo, falar, apesar de tudo isso, ainda suspeito de você, pra mim, faz parte da investigação, foi bom, porque se o pai do Raito chegasse e falasse, eu só consegui atirar porque eu sempre acreditei em você, ia ser muito desconexo com o que o live action tá apresentando. Então, tipo, achei legal que eles estão mesmo, tipo, porra, a gente é o live action, anime é o anime. Então, a gente somos duas coisas separadas. Sim, foi esse ponto que eu achei muito legal nesse episódio, porque ele conseguiu construir a versão dele de Death Note que não ficou ruim. O problema do episódio anterior, episódio 5, que a gente criticou, é que ele não sabia se estava dentro do anime ou se estava dentro do live action. Sim. Agora parece que alguém deu uma sacudida, porque o índice de audiência estava caindo cada vez mais. Alguém deve ter dado uma sacudida. Não, peraí, vamos Botar essa porra mudar. de volta aí no cinema, Não sei se né? gravaram alguma cena diferente, ou se foi só coincidência, entendeu? Tiveram que regravar alguma coisa, não sei. Mas pode ter sido. Talvez, né? Vai que. Vai que. そして僕は新世界の神となる。 Bem, e falando daquela história da prisão, do tempo que ele passou na prisão, voltando a isso, né? Que no anime ele passa alguns dias e depois abdica do Death Note, enquanto no live action ele espera até ter uma, de certa forma, confirmação. Assim, eu achei muito aleatório tudo isso, porque quando chega o L lá com um detector de mentira, eu acho que ele ia ter que abdicar de qualquer forma ali, não é? Sim, senão ele ia ser pego no detector de mentiras. Eu acho que ele não cogitou que iam colocar um detector de mentiras na frente dele. Pois é, e assim, foi muito conveniente de aparecer o detector de mentira na hora que ele disse, é agora que eu vou abdicar do Death Note. Eu achei uma conveniência aí do live action e tal, e eu também não vi razão pra ele não ter abdicado há mais tempo, sinceramente. Não, Cara, porque ele não é inteligente como o Raito do anime. Então, o live action, ele tem que dar esse empurrãozinho nele, entendeu? Tipo, essas conveniências, essa sorte aí do destino eu e entendo, tal. mas é que, tipo, para mim, não teria feito nenhuma diferença se ele abdicasse no dia 1 pra o último dia, entendeu? Não, ia é porque fazer ele tava esperando diferença. o plano dele entrar em andamento, né? Porque dependia da Aremo. Ele tava esperando praticamente algo. Mas não ia mudar nada. Cara, mais ou menos, é porque foi bem no coração das cartas, né? Como eu tava falando com vocês antes da gravação. Que... Não, mas ia mudar uma coisa. Hum. Eu posso até dizer por quê. Por causa Diga. que, tipo, ele sabia que. Assim, eu tô esperando que ele soubesse aquele lance de ter criminosos que foram anunciados enquanto ele tava preso. Porque Sim. isso fazia, não parte do plano dele, tipo. Sim, fazia. Sim, sim. Então, logo no primeiro dia, não tinha como ele, tipo, começar o plano de andamento, porque talvez ninguém tivesse sido anunciado no primeiro dia, que eu acho que foi isso que aconteceu, realmente. Mas, porque é o seguinte, deixa eu te explicar rápido. Quando o Raito esconde a porra do caderno, ele coloca uma regra falsa, duas regras falsas no caderno. A primeira é que qualquer pessoa que tentar destruir, queimar, qualquer coisa que fizer com Death Note, todas as pessoas que tocarem no Death Note vão morrer, se ele for destruído, que é justamente pra ele continuar tendo a arma dele. E a segunda é que ele diz que se o portador do Death Note não escrever um nome a casa por mais de 13 dias no caderno, o portador vai morrer. Então, no anime, ele quis ficar X dias confinado e o caralho a 4 e sem morrer gente, aumentando as suspeitas dele de Kira de propósito pra provar que ele ficou mais de 13 dias sem escrever nome nenhum no caderno, ter a prova lá documentada, gravado, e o L sendo testemunha, pra ninguém poder falar que era ele quando o caderno voltasse pras mãos dele, entendeu? Essa questão lá de ele ter renunciado o Death Note naquele momento que foi muito conveniente,
do detector de mentira. Tipo, pra mim, pelo menos no live action, tiveram 2 momentos que seriam melhores pro Raito ter renunciado. Que foi a hora que ele percebe que o L tá mentindo pra ele, que o cara vai lá na cela e fala aquele negócio lá e ele meio que percebe. Ou na hora que ele vê os caras entrando com o aparelho, né? Porque, porra, ele invoca o demônio ali, fala que nem o capeta. Tô falando, não tô falando? Então morre, diabo! De repente ele, ai, o que tá acontecendo? Não sei o que, ficou muito forçado, sabe? Exatamente, foi Eu muito poderia forçado teorizar e dizer que, tipo, ele não abdicou antes porque ia ficar meio bizarro ele falar, eu throw it away do nada lá dentro da cela, entendeu? Ah, mano, o Ele anime podia é assim. falar... Não, mas ele podia também Não, falar ele usa a na mesma mente. frase. Ele usa a mesma frase. É, e ele podia falar chegou na a mente hora, também. ele fala assim, Eu sei que é diferente, tanto é que assim, no anime ele só abdica. Tanto é que eu perguntei pra vocês no começo, mas tô só, enfim. Jesus, ele não podia falar na mente porque o Ryuko tem que tirar a posse do caderno. Então ele tinha que avisar pro Ryuko que a posse estava sendo tirada, por isso que ele combinou um código. Sei, mas E- assim, ele não pode falar com o Shinigami pela mente, eu acho que isso aí era uma das coisas. Não, ele não pode Não. falar com o Shinigami pela mente, tanto que tem várias vezes que ele deixa de falar com o Ryuko porque tem câmeras e microfones e aí alguém pode escutar ele. Pra mim É podia. verdade. Eu Não, pensei em não, ter visto em algum momento da Light Novel, ou da Light Novel, da Do live live action. Não, ele toma cuidado, Ah, até então na ok. posição Não, das câmeras então pra não... perfeito. Não, e tem uma parte Não, que então a perfeito, Missa fala também com palavras, né? Também dessa coisa. É, Mas enfim, sim, vamos enfim. voltar. Tem. Anyways. Ficou muito mais suspeito o Raito ter baixar um demônio nele ali e depois ficar normal. Até o L fala, nossa, parece que são 2 pessoas diferentes. Ó, porra, realmente, né? E, enfim. É a mesma coisa no anime, só que eles fizeram isso no live action porque no anime eles mudam o traço do Raito. A cara dele fica, tipo, mais de menininho, sabe? Quando ele abdica o Death Note, ele fica bonzinho. Eu lembro disso. por incrível que Você pareça. nota que o traço dele mudou naquela hora. Uma coisa E legal que como até não o tinham fazer ator isso no também live dá. action? Não, até o ator dá pra perceber. Por isso que Não, eu falei dá, porque que também... o ator tá realmente muito bom. Não, é por isso que ele teve que fazer aquela cara de psicopata louco, né? Porque se ele não fizesse, não ia ter uma diferença. Ele é drogado. Tipo, ele tinha que ter aquele nível de atuação, ele tinha que fazer aquele escândalo pra você ver o que é ele escandaloso, o que é ele do mal e o que é ele do mal. bem. Assim, na vida real precisava dar aquela forçação de Aham. barra, senão a gente não ia notar a diferença. Apesar que eu acredito que a gente tenha achado estranho, né? O fato dele estar, tipo, super, assim, fragilizado, né? Por conta de vários dias lá sem dormir direito, não sei o que, sem comer. E de repente ele liga o fator de cura, aí Poder da Tô bem. magia. É a magia do Death Note, cara. a magia do Death Note, É. ela cura. É, Olha lá, É o Rio Note. eu não. pariu. Que merda. Tá. 私はエルです Agora, pessoal, falando de abdicar o Death Note, eu achei muito bizarro quando mostrou aquela cena dele dizendo: não, mas eu confio que o Death Note vai voltar pra mim se realmente eu desejar do fundo do meu coração ser justo com o mundo. Bizarro. Total. Poder do coração Tá. das cartas. E do baralho do seu avô. Cara, mas assim, é até aceitável porque eles quiseram fazer a diferença, né? O Raito no anime, ele tem todo um plano, ele sabe que vai estar participando da investigação, porque ele diz: ah, eu me conheço, eu sei que eu vou querer investigar junto com ela, e blá blá blá, não sei o quê. Então, ele sabe que ele é inteligente o suficiente pro L chamar ele pra investigação, eles irem atrás do Death Note juntos e ele tem a oportunidade de pegar o Death Note. Esse Raito, ele sabe que ele não é tão inteligente assim, então eu gostei disso dele. Ah, não, eu vou estar lá investigando junto com ele. Ele falou que estaria próximo ao L, Tem uma grande provavelmente. chance de estar Teria uma chance, mas que ele confiava aí, né, no coração das cartas pra poder dar certo. ou Pra o seja, Death Note voltar, ele tava confiando demais. Exatamente, No coração então, eu das até cartas. gostei. Foi meio Legal. bizarro? Foi, mas eu gostei porque eles tiraram o negócio assim do anime, né, o foco, e não, vamos colocar aqui pro universo do live action. Mas, Matheus, tem uma coisa também. No anime, por mais que o Light seja muito mais inteligente do que o do live action, mas todo esse plano dele que aconteceu, assim, ele é mostrado depois, quando ele recupera a memória, né? Porque no anime eles escondem várias coisas. Você fica até um pouco confuso durante uns 5 episódios, tipo, porra,
Será que ele vai ficar assim mesmo? Não vai recuperar a memória? Até uma hora que ele recupera e mostra ele tirando o papelzinho do relógio e tal. Então pode ser que ainda mostre alguma coisa que o Raito tenha tramado ainda, por mais que ele seja meio burrinho, mas pode ainda ter alguma coisa que ele tenha planejado que mostre mais pra frente, a gente ainda não sabe. Até pode ter. O problema é que já mostrou algumas coisas e ele já respondeu ao Ryuko esse problema, né? Mas e aí, o que é que você vai fazer pro Death Note voltar? Tipo, ele já deu a resposta no episódio que não era pra ele ter dado, se a gente for comparar com o anime. Por isso que eu tô dizendo que eu acho difícil. Mas é como tu falou, nada impede. Agora vai ser, assim, uma confusão de roteiro muito louca, porque o personagem vai se desdizer, porque ele não tá querendo provar nada pra ninguém, só pro telespectador, porque aquilo dali foi só um flashback. E só pra fazer um comentário também rápido, eu acho que ele dependeu do acaso, né, como a gente tá aqui dizendo, que era meio que o last resort, né, a última opção dele, porque, querendo ou não, ele tava sendo pressionado pela Aremo, né, pra fazer um plano, tipo, faz um plano aí pra salvar a Miss, senão eu vou te matar. Exatamente. Não, pois é, e esse last resort dele aí vira, sei lá, o Plano Master. o plano master no anime, é completamente diferente, é aquele negócio que eu já disse em outra edição. O Raito, no live action, ele foge, certo? Ele tá tentando bater agora, mas sempre na defensiva, na medida do possível. No anime, é no ataque. Esse plano no anime foi completamente no ataque. Sim, e inclusive uma coisa que eu fiquei pensando que pode acontecer já nos próximos episódios, que é o Death Note do Light, que tá com o Ryuki, pode ser que o Light tenha já ordenado pro Ryuki entregar pro Mikami, né? Porque... Não, na verdade, o Death Note do Raito, ele tá com o Remo. Ah, tá com o Remo? Porque pra ele recuperar a memória, ele tem que entregar o Death Note preto tem que chegar porque o Death nas Note mãos dele. dá pra saber direito, porque o Death Note preto é o do Raito e o rosa é o da Missa. Aí a gente viu já que o cara tá com o Death Note preto. Não, então, rosa, vermelho. mas o Ryuki tá com o vermelho, então, não tá? Que tava em posse do Light. Mas vai ficar com a Missa. Né? Eu achei que, como eles já tinham mostrado o Mikami agora, e no anime ele só aparece lá pro finalzinho, eu achei que poderia ser que o Raito tivesse meio que ordenado alguma coisa pro Yuki entregar pra algum outro cara, que seja algum seguidor de Kira, que pra ajudar ele nessa situação pra poder reverter, sei lá, tô meio que viajando, assim. Nada impede, porque o negócio que eles fizeram com o Nier, né, já foi... Sim. Por sinal, até a gente tem que falar disso, que o Nier, ele ficou se passando pelo L, mandando dica pros investigadores, eu achei isso fenomenal, certo? Porque entra de novo no ponto que o pessoal já deve estar achando chato a gente bater aqui, mas tem que ser falado. Quem fazia isso, que descobriu o link da Yotsuba com Death Note, era o Raito, quando ele já tinha perdido a memória e estava investigando o caso junto com o L. Por quê? Porque ele é inteligente. Tanto que na hora, tem um link assim muito importante que eu acho que vale a pena mencionar, que na hora que o Raito descobre isso, o L fala, nossa, você percebeu isso primeiro do que eu. Se eu morrer, você é capaz de ser o sucessor do nome L. Que depois a gente descobre que o L faz isso como uma armadilha, porque ele tinha deixado o negócio pronto para que se ele morresse, outra pessoa ia ser avisada. E aí, quando as pessoas descobrem que tem um L agindo e que ele morreu, e que o alarme tinha tocado, é porque esse L é falso. Logo, meio que foi uma armadilha que o L preparou pro Nia e pro Melo, né, saberem que ia ter um L impostor, caso acontecesse alguma coisa. E aí, a gente já sabe que não vai ser mais preciso isso, porque no live action o Nia já apareceu, tá espionando todo mundo, ele já sabe que existe o Yagami Raito, que é suspeito de ser o Kira e o caralho A4, então... meio que toda essa circunstância aí que teve no anime, a gente sabe que não precisa mais acontecer desse mesmo jeito, porque eles já deram um jeito de colocar o Nier na história sabendo das coisas. E ainda sobre essa parte da organização, dos executivos que a gente tava falando, eu queria dar um destaque pra cena das palminhas, certo? Que eu não entendi. Foi tosco. Assim como a cena do... Essa aí tem um contexto, mas eu não entendi, que foi a cena do Atari olhando... um dia lá no mesmo hall do hotel, que eu não entendi também aquela cena, mas... Na verdade foi o Nier olhando o Nier olhando. Eu não sei, eu só sei que eu caí da espaçonave, eu fui caindo lá de cima, bati ali, quando eu bati aí eu saí batendo assim.
É por isso que eu não entendi. Ah, se tu viu por outro ângulo, parabéns, Vitor. Tu tem o poder do Não foi cara questão de outro do... ângulo. Foi questão que Tu tem o poder do cara do Charlotte, de trocar Não, de é CSI, corpo. é CSI. Mas assim. É foi porque questão de tinha outro um, ângulo, porque eu tinha um realmente não óculos entendi. de uma pessoa que tava vindo na direção oposta, daí o Vitor deu um zoom, 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 apareceu assim, tipo, o Atari olhando pro... Ah, pronto, Jesus pegou o Capitão América. Ai, meu Sobre Deus. o CSI, parabéns. Não, o É. Vitor tem o poder do protagonista de Charlotte. Eu sou foda. Tava lá na cena, na gravação. Não, ele pode ter sido o negócio das câmeras que eu falei também antes da gravação. A câmera da câmera, Inception. A câmera Não, da câmera. é. São as lombras do Vitor, pessoal. Acho que a gente já conversou em off-topic. Tomar no cu, vamos lá. 私はエルです E o último tópico que a gente não pode deixar de mencionar foi justamente a cena final, né? O clímax final do episódio, que foi a conversa que o pai do Raito teve com ele dentro do carro. Inclusive, eu adorei, porque tem as diferenças do live action e do anime, e essas diferenças desse episódio foram bem claras, eles realmente separaram live action do anime, principalmente essa relação do pai com o Raito. E eu adorei a cena, porque primeiro a performance dos atores foi ótima, e eu tava me perguntando, o que é que vai acontecer realmente nessa cena? Ele vai realmente tentar atirar e tal? Porque eu sabia assim, o cara falou, eu quero uma câmera instalada no lugar X. Aí eu imaginei que o lugar X fosse esse lugar onde o pai do Raito tinha levado ele, né? Mas eu queria saber se iam mandar parar o tiro ali no final ou alguma coisa do tipo. Aí não, ele realmente atirou e tal. Eu gostei do clímax desse episódio. Sim, a interpretação do... Assim, o autor interpretando assim, uma pessoa que ele não era, entre aspas, foi realmente bem legal. E só falando uma coisa sobre essa cena, que tu citou a câmera, né, que tava lá, eu queria só contextualizar um negócio que eu falei bem no começo do podcast, que foi quando o Atari, né, obviamente foi ele que colocou aquela câmera ali. Meus parabéns por não ter falado bordão naquela hora, certo? Eu acho que se tocaram que não tava legal, cara, porque... Porra, mata Katenakoto. Antes, quando ele entrega esse papelzinho pro Atari, eu comecei a rir. Eu falei, lá vai ele. Quando ele não fala, eu falei, porra, sério? Por isso que eu E falei foi mais que de uma falhei. vez. Foi mais de uma vez no episódio. Fiquei surpreso. Por isso que eu falei, eu falhei em adivinhar no começo do podcast. Todos Eu esperava. Todos falhando. E só uma coisa que eu acho também que vale a pena mencionar, assim, pra quem, sei lá, não assistiu talvez o anime, assim, mas só pra também diferenciar, que essa cena no anime, ele também pega a Misa, né? Então tem um outro esquema, assim, porque pareceu, antes da cena acabar, né, no início, quando ele vai lá resgatar o Raito da cela, que foi muito um improviso, e caralho, ele tá levando o filho mesmo, será que agora ele acredita que o filho é inocente e tudo? Mudou a personalidade do pai. E quando o desfecho assim da cena mostrou muito assim que foi condizente ao que o live action tava apresentando. Então isso que eu achei legal, que o Jesus falou, que eles meio que mostraram que, porra, a gente, o live action não é o anime. Sim, foi até mais seguro ele não ter levado a missa, mas ele ainda tomou o cuidado de, eu vou mostrar aqui a foto do pai do Raito pra missa e vou dizer que ele vai matar o Raito, pra ver se ela faz alguma coisa. Foi mais seguro deixar ela em cativeiro do que colocar ela dentro do carro pra ver se ela fazia alguma coisa, que nem no anime. O L tomou cuidado, né? Mas o pai do Raito, ele mesmo disse que ele tava disposto a morrer, né? Pra descobrir a verdade. Tanto é que ele provavelmente sabia que o L ia contar pra missa e tal, e ele ia ficar constantemente correndo um risco ali. Não, mas foi bem legal porque eles conseguiram adaptar de um jeito que ficou completamente plausível e com as pontas bem fechadas, assim, dentro do live action. E, tipo, tem a diferença do pai do Raito do anime pro live action, que no live action ele fala, olha, pra falar a verdade, eu não tinha certeza que você ainda era inocente e tal, então eu fiz isso daqui tudo imaginando que podia dar merda e tal. Quando no anime é completamente diferente a história, o pai dele fala que só fez porque sabia que ele não era o Kira, porque confiava nele e tal. Teve até o lance do pai dele ficar preso também, por vontade própria, pra dizer que queria sofrer a mesma coisa que o filho e tal. Então, teve essa diferença aí da relação entre pai e filho, que ficou muito clara do live action pro anime, que eu gostei bastante, sabe? É porque no live action, o pai do Raito, ele é bem mais, assim, não sei se vocês vão concordar, mas ele é bem mais policial que pai, assim, tipo... Com certeza. Ele divide os dois, mas se eu tivesse que botar qual tá acima, provavelmente seria o policial. Com certeza. A diferença principal do... Ele do pai deixou, do... ele deixou lá os filhos com a mãe morrendo, né? Não é à toa. Não, Pois é tipo isso, no anime é 50-50, sabe?
Ele realmente ele tenta agir como policial e pai ao mesmo tempo, mesmo que isso signifique perder a carreira e tal, mas ele tenta fazer as duas coisas ao mesmo tempo. No live action não, sei lá, 75% policial. Eu 100%. presumo que ele vai ser pai de verdade no live action só na cena que ele for morrer. Que nem no anime. Então é isso aí, pessoal. A gente gostou bastante desse episódio. Na nossa opinião, ele realmente conseguiu separar o que é live action e o que é anime, cada um tomando seu rumo. E agora parece que vai ter jeito, live action. Realmente eu espero que continue nesse rumo, separando bem as coisas e aumentando a qualidade dos episódios, porque eu realmente gostei muito desse episódio. Eu espero que os outros continuem tão bons quanto esse, que pelo menos pelo Jikai, pela prévia do próximo episódio, vai ser muito foda, porque finalmente vai ter lá o Kekakudori desse, tudo de acordo com o plano, que eu achei muito foda o ator falando. E eu espero que seja tão foda quanto esse episódio. Sim, eu espero que os próximos episódios eles deixem a inteligência do Raito na medida certa, como esse foi. E eu acho que é isso. E agora eu vou deixar o nosso amigo Porto fazer o jabá do canal dele aí. E falou, pessoal! Isso aí, eu também, só pra completar, eu também concordo com vocês. Espero que eles continuem fazendo essa diferenciação pros fãs do anime não ficarem tão putos, assim, porque qualquer coisa diferente eles vão ficar putos. E eu tô curtindo mais. E é isso aí, valeu aí por vocês, por mais um podcast. E quem quiser conhecer um pouco do meu canal, é só entrar lá no youtube.com/sim, eu sou eu, mas o canal chama Eu Sou Eu. Então é isso aí, pessoal, a gente se vê no próximo podcast. Falou! Falou! Se despede, Jesus. Falou. Tá bom. Você não vai que é falar que ele interesse- falou?